Ele concorre com o Apache Kafka, ele concorre com o RabbitMQ e com muitos sistemas de stream de dados e sistemas de mensageria. Ele veio para combinar o melhor desses dois mundos. E hoje a gente vai falar sobre o Apache Pulsar, um sistema que realmente dá o que falar, porque ele é extremamente rápido, tem muitos recursos e também é utilizado por grandes empresas, apesar de ele não estar muito aí na boca dos desenvolvedores. Então bora lá e entender um pouco melhor sobre o Apache Pulsar. Lembrando que se você é um desenvolvedor, quer trabalhar com grandes aplicações, esses tipos de sistema e esse tipo de conteúdo, eu não tenho dúvidas que ele foi feito para você. Então, bora lá falar hoje sobre Apache Pulsar. Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Apache Pulsar. Esse camarada aí, ele tem dado o que falar, é uma solução inclusive extremamente sólida, extremamente criativa e ele vai te ajudar cada vez mais a chegar a entender como as grandes aplicações funcionam. Tá? Então, se você é um dev, se você é uma diva aí e quer entender mais sobre grandes aplicações, comunicação entre sistemas, eu não tenho dúvidas, tá? Que independente, se você for utilizar esse cara no futuro, né, você tem que entender um pouco mais sobre esse camarada aqui, que é o Apache Pulsar, beleza? Mas antes de a gente ir direto ao assunto, eu gostaria muito de pedir para você, nesse momento, para dar uma moral aqui pra gente, tá? Então, primeira coisa, dá um joinha nesse vídeo e depois se inscreve no canal e ativa as notificações. Dessa forma, sempre quando um vídeo top que nem esse for pro ar, você vai ser notificado ou notificada aqui, além de você vai dar uma moral e motivar pra caramba a nossa equipe aqui para produzir vídeos de altíssima qualidade para você. Maravilha? Então, sem mais delongas, galera, vamos falar agora aqui sobre o Apache Pulsar. Deixa eu organizar aqui minha tela e colocar esse camarada aqui em evidência aqui no meu computador. Maravilha? Apache Pulsar, tá? Primeiramente, um software totalmente open source, totalmente consolidado, tá? Eu acho que no momento que eu tô gravando esse vídeo ele deve estar na versão 2.10, tá? E tem ali muitas empresas, milhares de empresas realmente utilizando essa solução. Legal? E primeira coisa que você deve estar pensando é o seguinte: por que você está gravando esse vídeo? No final das contas, galera, é o seguinte, eu tinha prometido, inclusive, aqui falar mais sobre esse cara, tá? Aqui no canal, porque eu dei uma visão geral esse tempo atrás aqui, então eu falei, poxa, deixa eu produzir um material bacana para começar a falar do Pulsar aqui nesse canal. Maravilha? Então vamos lá, pessoal. Seguinte, Apache Pulsar. Aqui a própria definição que eu tirei do site deles, ele fala, né? Que é um sistema Cloud Native e é um sistema distribuído de mensageria e de streaming de dados. Então aqui você já consegue perceber que o Apache Pulsar, ele é uma solução 2 em 1. Ele consegue lidar muito bem com sistemas simples de mensagem, ou seja, manda mensagem, dropa mensagem, e também com sistemas de streaming, né? Ou seja, recebem dados completos o tempo inteiro para você conseguir trabalhar aí com diversos tipos de solução. Legal? Agora, a primeira coisa que eu sei que você deve estar se perguntando, e é a primeira coisa que normalmente vem na cabeça quando a gente está falando sobre esses tipos de ferramenta, é o seguinte: qual que é a diferença desse cara entre o Kafka, qual que é a diferença desse cara entre o RabbitMQ e muito mais? Legal, eu sei. Então, segura aí a curiosidade, porque a gente vai falar sobre isso aí. Legal? Bom, mas antes de a gente falar sobre isso, eu queria deixar um pouco claro o que nós vamos ver nesse vídeo, porque esse vídeo vai ser de uma série de vídeos que eu vou fazer sobre o Pulsar aqui no canal.
Legal? E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a estrutura da solução, a arquitetura dessa solução, legal? Aqui. Então fica ligado que a gente vai ter bastante vídeo sobre esse cara aqui. Bacana? Bom, primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, o Pulsar, ele é uma ferramenta extremamente complexa, tá? Porque ele tem muito recurso, tudo nele. Legal? Hoje em dia, por exemplo, se você pegar um Apache Kafka da vida, ele tem diversas coisas no seu ecossistema, mas muita coisa vem de bibliotecas externas, vem do Confluent Hub, né? Ferramentas específicas da Confluent ou licenças específicas da Confluent que você tem que pagar eventualmente para utilizar. Tá? Então o que que acontece? Algumas das coisas super interessantes que você tem que se ligar aqui que o Apache Pulsar ele tem. Legal? Ele é Cloud Native e ele tem alguns recursos assim que é de pirar a cabeça. Primeira coisa, você consegue rodar funções serverless nele. Né? Ou seja, quando alguma coisa acontece, você consegue disparar um evento e esse evento consegue executar uma função. Uma outra coisa interessante é o nível de escala dele, galera. Ele tem uma escala horizontal e uma escala, entre aspas, tá? Infinita, principalmente em relação ao armazenamento de dados. A gente vai falar sobre isso, inclusive, tá? Uma outra coisa interessantíssima, né, que é o mínimo, né, vamos dizer assim, que a gente espera dessas ferramentas de mensageria e dessas ferramentas de streaming de dados é a sua baixa latência, né? Ou seja, ele é extremamente rápido. Ele consegue ali trabalhar de uma forma muito rápida, você consegue organizar os clusters dele de uma forma muito interessante, inclusive, legal? Outra coisa interessante é a parte de durabilidade, inclusive do conteúdo das mensagens, dos streamings que você consegue utilizar, né? Onde ele vai receber e vai publicar essas mensagens e tudo mais. Uma outra coisa também é que você consegue utilizar esse camarada aí para georreplicação. Isso significa que eu posso ter diversos clusters, tá? Do Pulsar, e esse cara ele consegue replicar os dados em diversos locais, legal? De uma forma muito rápida, com uma latência muito baixa. Obviamente vai sempre depender de rede e tudo mais, mas pela ferramenta em si, ela foi feita pensada nisso. E aqui tá um dos recursos assim que também é de tirar o chapéu que os caras fizeram e que você não vai ver isso de forma geral, tanto no Kafka quanto no RabbitMQ. Né? No RabbitMQ até que você consegue se organizar, porque você tem uma espécie de namespaces ali, etc. Mas como que o Pulsar ele funciona aqui? Ele trabalha com multi-tenancy. O que que isso significa? Você consegue criar namespaces isolados para cada contexto da sua empresa e a sua empresa acaba separando esse cara. Né? Então eu posso separar uma área, eu estou dando um exemplo muito bobo aqui, tá? Uma área de vendas, tá? Que vai trabalhar com milhares de tópicos nessa área de vendas e esse namespace, né? Esse tenant aqui, ele só vai, quem tá nesse tenant só vai conseguir ver esses tópicos, tá? Da mesma forma que acontece com outros tenants. Tá? Então, assim, essa parte de multi-tenancy dele realmente é muito interessante, porque o que que a gente vê hoje em dia? A gente vê diversas empresas criando clusters específicos, tá? Para cada área. Né? Então, muitas empresas falam, eu vou criar 3 clusters Kafka e cada cluster desse vai para uma área de empresa com um conjunto de microserviços, por exemplo, que esses caras precisam se comunicar. Então essa parte de multi-tenancy é bem bacana, legal? Agora uma coisa interessante, né, e que eu falei logo no começo aqui para você. Com quem esse cara ele é mais parecido? Ele é mais parecido com o Apache Kafka, com o RabbitMQ. A gente tem aquela mania de falar com quem que esse cara concorre. E a parte muito interessante nesse ponto aqui é que ele concorre tanto com Apache Kafka, tanto com RabbitMQ. E o porquê que eu estou dizendo isso? Porque ele tem os recursos que o Kafka tem e os recursos que o RabbitMQ tem e muito mais. Legal? Então, tudo que o RabbitMQ faz de forma geral, o Pulsar faz. Tudo que o Apache Kafka faz,
o Pulsar também consegue fazer. Legal? Então, isso aí, galera, é bem interessante, né? Então, ele tem essa concorrência direta aí com esses caras. Bacana? E daí você deve estar pensando, né? Quais são as empresas que acabam utilizando? Como a galera do Meli, né, sempre está fazendo live no nosso canal, o Mercado Livre, ele é um super case, né? A maior empresa de tecnologia aí da América Latina, que eles rodam bilhões de mensagens diárias aqui, todas passando, né, por uma estrutura por baixo dos panos utilizando o Pulsar. Mas tem diversas ferramentas, desde empresas... O que eu acabo percebendo é que, por exemplo, muitas instituições financeiras usam Kafka, e eu comecei a olhar diversas empresas aplicando aí o Pulsar, e eu comecei a perceber que muitas dessas empresas são empresas de telecom, né? Eu achei bem interessante, mas de qualquer forma, a Domino's, né, que é uma... Assim, essa parada de pizza é muito grande, a Comcast, né, que a gente não precisa nem falar. Splunk, eles conseguiram, né, rodar e escalar petabytes de dados utilizando o Pulsar. A Verizon, né, que é uma empresa de telecom também muito forte, e também o Yahoo. Na realidade, o Pulsar, ele nasceu na Yahoo e depois ele virou, né, ele foi para a Apache Foundation. Uma outra coisa interessante, tá? Uma observação que eu acabei percebendo é que há muitas e muitas empresas japonesas adotando o Pulsar. Talvez seja porque, se eu não me engano, ele nasceu no Yahoo do Japão, tá? Então, posso estar enganado. Se você é especialista no Pulsar, deixa um comentário aí embaixo pra gente. E eu também queria que você deixasse um comentário para você dizer se você utiliza aí na sua empresa Kafka, RabbitMQ, SQS, qual sistema de mensageria que você utiliza aí. Mas vamos avançar um pouquinho aqui, porque hoje é o dia de explicar um pouquinho como é que funciona a infraestrutura desse cara, a arquitetura desse cara, legal? No site oficial tem alguns desenhos, mas eu achei um pouquinho difícil de entender. Então, eu fiz aqui, baseado no que está no site, baseado em tudo que eu pesquisei, um desenho aqui para a gente conseguir entender como é que funciona esse cara. Olha como é que o Wesley é caprichoso para vocês. Então, vamos lá, galera. Seguinte, a arquitetura básica aqui do Pulsar. A gente tem que entender que a galera que desenvolveu esse cara, eles falaram o seguinte: eu quero fazer bem uma coisa, né? Eu quero resolver bem essa situação em relação à parte de mensageria, de streaming de dados, conseguir trabalhar de uma forma muito rápida, mas deixar algumas responsabilidades para outras soluções. Então você vai perceber que o Pulsar, ele utiliza em conjunto, tá, o Apache Zookeeper, tá, e também o Apache Bookkeeper. Tá? Então são duas ferramentas que esse camarada utiliza. O Apache Kafka, por padrão, né, ele utiliza o Zookeeper, mas ele tem aí esse projeto onde ele vai ser autossuficiente e não vai mais precisar do Zookeeper. Legal? Então, o que acontece, galera? Como que esse cara funciona? Eu separei aqui dessa forma para ficar um pouco mais claro. Então, vamos imaginar que eu tenho um cluster de Apache Pulsar. Como que funciona? Um cluster do Pulsar basicamente significa que são várias máquinas com um conjunto de brokers. Tá? O que são brokers? É uma máquina que está rodando o Pulsar. E eu posso ter vários brokers ali rodando. Esses brokers, eles têm algumas características que são extremamente interessantes e diferentes do que a gente está acostumado a ver tanto no Kafka quanto no RabbitMQ. Primeira coisa, esses brokers, eles funcionam de forma stateless, ou seja, eu consigo subir e descer rapidamente esses brokers e que a gente vai ter zero downtime e ele não precisa manter estado nas informações. E daí você deve estar pensando, como assim, Wesley? Como que pode um sistema de mensageria, né, não guardar as mensagens, por exemplo, que é o que o Kafka faz, por exemplo, o RabbitMQ na última versão também acaba fazendo isso com os streaming. Como que ele consegue ser stateless? A gente já vai entender. Uma outra coisa que você vai perceber é que ele tem um cara que, vamos dizer, ele funciona no top da cadeia quando qualquer tipo de mensagem é enviado para o broker. Tá? Que é o Dispatcher. É uma ferramenta que trabalha de forma assíncrona e basicamente ele recebe essas requisições e vai distribuindo para dentro do broker. E aí
uma série de coisas vai acontecendo, tá? Mas você tem que pensar que tudo que acontece ali, ele cai para um dispatcher e esse cara redistribui as mensagens ali dentro. E como que funciona no final dessas coisas? No final das contas, o Pulsar, ele tem embutido dentro dele um servidor HTTP. Então olha só que interessante, a gente recebe as mensagens, inclusive passam para um HTTP server, tá? E aí dentro dele, ele tem algo que a gente chama de Managed Ledger, tá? E daí você deve estar pensando, o que é isso? Tá? Para que serve? Como é que funciona isso aqui? E é nesse momento que eu preciso falar para você um pouquinho sobre como funciona o Apache Bookkeeper. Eu não sei, inclusive, se você já ouviu falar nesse cara, tá? Mas basicamente o que acontece é o seguinte, tá? Toda essa orquestração, tá? Dentro do nosso cluster, entre os seus brokers, né? Tudo isso, esse gerenciamento de forma geral, ele é feito através do Zookeeper, mais ou menos como o Zookeeper acaba trabalhando ali com o Apache Kafka, legal? Então o Zookeeper consegue fazer essa parte, inclusive ele ajuda um pouco nessa parte de Service Discovery, mas ele consegue guardar informações, ele consegue gerenciar informações, ele consegue fazer eleições e tudo mais, legal? Então ele coordena tarefas, legal? E uma dessas tarefas que o Zookeeper, pode ver que tá ZQ aqui, ele coordena, tá, a comunicação e a estruturação aqui de como as tarefas vão ser enviadas para quem? Para o nosso camarada chamado de Bookkeeper, tá? Wesley, o que é o Apache Bookkeeper? Para que esse cara serve, tá? O Bookkeeper, no final das contas, o que ele é? Ele é um sistema que ele serve para armazenar dados. Legal? E ele tem uma estrutura muito interessante. Então vamos entender como é que funciona. Basicamente, dentro de um cluster Zookeeper, Bookkeeper, a gente tem um cara chamado de Book, né? Cada máquina que fica ali dentro, né, para ele persistir os dados, a gente chama de Book, tá? E o que esse cara faz? Esse cara aqui, ele trabalha da seguinte forma, ele tem ledgers, tá? O que ledgers são? É como se fosse uma carteira onde você vai armazenar dados. Os dados que são armazenados ali, eles são armazenados de uma forma muito rápida, porque eles funcionam num formato de log, ou seja, um dado vai chegando após o outro e eles são completamente imutáveis. Então ele consegue trabalhar de uma forma extremamente rápida. Então, de cara já dá para perceber que a ideia que o Pulsar teve é um pouco diferente do approach que um Kafka da vida tem. Porque o que o Kafka faz? Ele recebe, processa as mensagens e ele armazena as mensagens e ele replica as mensagens entre os próprios brokers. O que o Pulsar fez? Ele pegou essa responsabilidade e atribuiu essa responsabilidade para uma ferramenta que é especialista nisso, que é o Apache Bookkeeper. Então o que acontece? Funciona da seguinte forma aqui pra gente. A gente tem as nossas ledgers e ele vai recebendo, né, as informações. Então vai recebendo o entry, né? O entry é o record, né? Ou seja, mensagem 1, mensagem 2, mensagem 3, e ele vai guardando até que chega um momento, o que ele faz? Ele fecha essa ledger e fala assim, ó, essa é a minha ledger número 1 e tá guardado esses dados com um conjunto de logs ali dentro. Legal? Depois disso, o que ele faz? Inicia uma nova ledger ali pra gente. Legal? Basicamente, o que acontece? Esses registros aí no formato que ele guarda, isso aí significa, um approach, né? Que é chamado de Segment Oriented Architecture, né? Arquitetura baseada em segmentos. Então, é dessa forma como ele armazena os dados. Então, basicamente, eu vou tendo um conjunto de ledgers, né? Uma carteira ali com um conjunto de logs sendo guardados ali dentro. Legal? Quando esse ledger chega num limite, ele fecha, né? Ou, por exemplo, quando a gente pode até ter um crash
ali na nossa aplicação, né? Acontece, o servidor caiu ou teve algum problema, corrompeu dados. Esse cara, ele tem mecanismos que ele se organiza, ele fecha essa ledger e inicia outra ledger ali para vocês. Legal? Então, essa que é a ideia do Bookkeep. Então, quando eu falo que o Pulsar ele tem um Managed Ledger, o que que ele fez? Ele fez uma camada de abstração, tá? Para fazer essa integração entre o Bookkeeper e o Pulsar para que esses dados eles sejam enviados e daí ele consegue distribuir essa parada ali para o Bookkeeper. E daí uma coisa que você deve estar pensando é o seguinte: Wesley, mas será que essa parada não fica lenta? Porque ele recebe os dados num broker e depois o broker vai ter que mandar isso para um outro cluster para as mensagens ficarem armazenadas. E a resposta para isso é sim e não, tá? Por que que eu digo? Porque acontece o seguinte: quando uma mensagem ela chega e bate aqui no nosso broker do Pulsar, ele tem uma parada que a gente chama de tail. Tail é cauda. Então o que que acontece? Ele pega o último conjunto de mensagens que chegou e armazena em memória. Então, normalmente, as mensagens mais quentes, elas estão sendo armazenadas ali em memória. Então, o que que acontece no final das contas? Todas as vezes que a gente está fazendo uma leitura, consumo das mensagens, se essas mensagens não forem muito antigas, o que que vai acontecer? Você está pegando da tail. Até que esse cache, né, esse limite de memória chega num limite, aí as mensagens mais antigas vão sendo descartadas e as mais novas vão sendo lidas. Então, de forma geral, grande parte das mensagens que vão acontecendo aqui, o que que acontece? Elas são lidas aqui no próprio cluster através dessa tail. Legal? Isso aí é bem interessante a gente entender. Agora, uma coisa que, na minha opinião, é uma ideia de gênio, tá? Que o Pulsar acabou tendo, que é o seguinte: hoje a gente pode ter alguns problemas, não digo problema, mas é um approach, é um trade-off sempre, né? A gente tem que tomar, assim, não existe a solução perfeita para nada. O Apache Kafka, por exemplo, ele vai armazenando todas essas informações nele mesmo. O RabbitMQ, mesma coisa. E então, com isso, a gente não consegue manter uma retenção, entre aspas, infinita das mensagens, muitas vezes, tá? Por quê? Porque vai enchendo, né? Os nossos brokers vão enchendo, a gente vai ter que ter muito acesso a disco e coisas desse tipo. Então, quando o Pulsar ele atribui isso para o Bookkeeper, o que que o Bookkeeper faz? A gente mantém um cluster com os nossos books, que tem os nossos conjuntos de ledgers, que tem as nossas mensagens, e esse cara ele vai enchendo da mesma forma como o camarada ali do Pulsar. Agora, uma coisa interessante é o seguinte: se eu quiser manter o meu cluster sem nenhuma alteração, mas aumentar a minha capacidade de armazenamento, eu não tenho problema, porque basta eu ir aumentando o quê? O meu cluster do Bookkeeper. E o meu cluster do Pulsar, ele fica da mesma forma. Legal? Agora, e se eu falar assim: Wesley, mas eu quero manter essas informações de uma forma infinita? Tudo que cai no meu Pulsar, eu quero guardar para sempre as mensagens. Isso é possível? É possível, e também com mais uma definição, né? Mais uma ideia, uma pegada de mestre, vamos dizer assim. Por quê? Porque que acontece o seguinte, galera, você vai começar a perceber, né, e isso é uma coisa comum, que normalmente a gente vai ter as mensagens que são realmente super quentes, que vão ficar na tail ali na memória, aí vão ter as mensagens, obviamente, que vão ser lidas, né, quando a gente chegar, vão ser lidas ali do nosso Bookkeeper, né? Mas tem aquelas mensagens muito antigas, que raramente alguém acessa, mas eventualmente pode querer. Às vezes não compensa eu guardar essas mensagens numa máquina super potente para eu conseguir prover essas leituras ali no meu Bookkeeper. Então o que que os caras fazem? O Bookkeeper, ele tem um recurso que é chamado de Tiered Storage, tá? Ou seja, um offload, ou seja, ao invés de ele pegar as mensagens e ficar armazenando para sempre no cluster, ele pega as mensagens, né, as cold messages, né, as mensagens mais antigas, e joga em um outro mecanismo de storage. E aqui ele tem duas opções hoje
para você conseguir trabalhar. Uma forma é para você guardar em cloud, então ele consegue pegar esses records e jogar nessas nossas ledgers fechadas e jogar ali no S3 ou no Google Cloud Storage, legal? Para isso, eles usam ali uma ferramenta, né, um projeto que é chamado de Apache JClouds. Legal? Com esse Apache JClouds, você vai perceber que ele faz o quê? Ele pega o book, né? Ele pega essas ledgers e ele vai jogando as mensagens mais antigonas numa S3 da vida. E, obviamente, se um dia essa mensagem precisar ser consumida, o que vai acontecer? O consumidor bate no Pulsar, o Pulsar vai bater no Bookkeeper, o Bookkeeper vai falar, opa, essa mensagem é antiga, ele vai no S3, baixa a mensagem e traz. Obviamente, as mensagens mais antigonas que vão ter sido feito o offload, o que vai acontecer? Elas vão sim ser mensagens com uma latência maior de trazer. Mas aí que tá, você tem entre aspas, tá? Entre aspas, uma escalabilidade infinita, porque ao mesmo tempo que você consegue manter a mesma quantidade de clusters, você consegue ir guardando essas mensagens mais antigas ali. Uma outra forma, Wesley, eu não quero trabalhar com cloud ou qualquer coisa desse tipo. O que você pode fazer? Pegar máquinas mesmo, né? E sentar necessariamente em cloud ou num bucket, vamos dizer assim, e armazenar essa parada em disco, né? Num outro block storage ali qualquer, né? E para fazer o armazenamento em file system puro, né, normal, como a gente acaba trabalhando, ele utiliza para organizar tudo isso o Apache Hadoop. Legal? Então, olha só que interessante, galera. A informação bateu aqui no Pulsar. O Pulsar, ele trabalha de forma stateless, trabalha com web server para conseguir servir essas mensagens. Essas mensagens vão ser armazenadas num book, que é uma máquina do Bookkeeper, que vai ter uma ledger, e dentro dessa ledger eu vou ter o quê? Esse conjunto de records. E quando essas mensagens forem muito antigas, eu posso fazer o offload num outro camarada aqui, tanto na nuvem, num bucket, quanto num file system. Um outro ponto importante é que quem gerencia essa comunicação, tanto entre os brokers, né, para fazer essa orquestração, e tanto também do meu cluster Pulsar com o meu Bookkeeper, é o meu famoso Zookeeper. Legal? Então a gente tem 3 ferramentas principais quando nós trabalhamos com o Pulsar. A gente tem o Pulsar, a gente tem o Bookkeeper e a gente tem o Zookeeper. Né? Pode parecer eventualmente até um pouco confuso, mas essa que é a ideia assim principal da arquitetura do Pulsar, né? Então, honestamente, galera, eu achei genial, porque ele pegou o melhor dos mundos e conseguiu agregar para ele conseguir focar no que ele precisava e mandar outras responsabilidades para outras ferramentas aqui pra gente. Legal? Agora, tem uma coisa bem interessante. Você vai perceber que quando a gente bate no dispatcher aqui, ele vai sempre cair no HTTP server. Então, o Pulsar, por padrão, ele vai trabalhar com HTTP. Mas o que acontece? Quando a gente está falando de um conjunto de brokers aqui, como que eu sei em qual broker eu vou cair? Como que é feito esse load balancing? Então, ele tem um formato de load balancing aqui para resolver logo no seu dispatcher, mas também, o que acontece? Diferentemente de um Apache Kafka, que quando você vai abrir a conexão, você vai passar um conjunto de brokers na sua string, tá? O Zookeeper, o Pulsar, ele trabalha de uma forma diferente. Ele tem um camarada chamado de o Pulsar Proxy. O que o proxy faz? O proxy vai ser a única camada que tanto um consumidor quanto um produtor vai bater. Então você não tem um conjunto de IPs, um conjunto de máquinas que você vai se conectar, que nem você acaba fazendo eventualmente com o Apache Kafka. Basicamente você vai ter um único endereço, tá? E você vai bater nesse endereço e o proxy aqui, ele vai saber para qual broker Pulsar ele vai mandar aqui para você.
Uma outra coisa também que dá para você fazer, né, e ele inclusive fala na documentação, é que caso você não queira usar o Pulsar Proxy, você pode ter o seu próprio mecanismo, usar o seu próprio mecanismo de Service Discovery, para quando o producer ou o consumer bater nesse seu mecanismo, esse mecanismo vai ver quais são as suas máquinas, né, os seus brokers Pulsar que estão no ar, e daí o que vai acontecer? Ele vai mandar para qual ele achar mais conveniente naquele momento. Então, ou você usa o proxy do Pulsar, ou você pode ter o seu próprio mecanismo ali de Service Discovery, trabalhar com DNS, para você conseguir mandar as informações para o broker que você aí está esperando. Legal? Então, essa é a ideia, você sempre vai ter um único endereço para bater, e esse endereço basicamente é o proxy que vai ficar aqui na frente pra gente. Legal? E por último, tá? Por último, eu só quero falar nesse momento sobre produtor e consumidor, tá? E sobre o tópico. E eu prometo para vocês, obviamente, que no nosso próximo vídeo que a gente vai falar sobre o Apache Pulsar, eu vou explicar melhor sobre a mensagem que cai aqui. E uma vez que a gente entende melhor esse mecanismo de mensagem, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer os exemplos na prática, né? A gente vai criar um produtor, criar um consumidor, a gente vai mandar mensagem, vai receber mensagem, então vai ser mais ou menos nessa pegada. Legal? Mas, em contrapartida, eu quero explicar aqui para você que é o seguinte, eu consigo enviar uma mensagem e consumir uma mensagem, e essa mensagem, né, ela vai ser sempre no padrão PubSub, exatamente como nesse caso o Kafka funciona. Ou seja, o meu produtor manda uma mensagem para um tópico e o meu consumidor vai ler essa mensagem em um determinado tópico. Legal? Então, isso aí é um ponto importante para você entender. Legal? Ou seja, a mensagem enviada para um produtor e o consumidor pode ler essa mensagem. O grande ponto é que quando você está falando em tópicos, você tem diferentes tipos de tópico. E é aí que a coisa muda de figura, né? E o porquê que eu estou dizendo isso? Deixa eu abrir aqui, ó, apache.pulsar.org, eu acho que é isso, né? Não. Pulsar.apache.org, aqui é o site do Pulsar, tá? Eu vou aqui no Quick Start, mas eu vou pegar aqui no Concepts e Architecture, aqui, Messaging. Aqui que interessante, tá, galera? Quando a gente vai se conectar e a gente vai mandar mensagens aqui para o nosso tópico, ele tem, aqui no final das contas, tipos diferentes para a gente produzir essas mensagens aqui no nosso tópico. Legal? E é aqui que eu queria falar. Ele tem o tipo de shared. O que significa? Eu posso ter múltiplos produtores, né, mandando mensagens para esse tópico. Então eu posso ter diversos caras mandando mensagens aqui para esse cara aqui e não vai ter problema nenhum. Legal? Aí ele tem o exclusivo. O que significa? Que eu tenho apenas um produtor que vai poder mandar a mensagem para lá, ou seja, vai poder publicar nesse meu tópico. Eu tenho o exclusivo with fencing. Na realidade é o seguinte, é um producer que está conectado, né? Mas se ele for removido, o que vai acontecer? Ele vai ser tirado e invalidado imediatamente. E o wait for exclusive, na realidade eu plugo vários, somente um tá valendo, mas se esse cara cair, o outro já sobe e continua produzindo a mensagem ali pra gente. Legal? De uma forma ou de outra, galera, dá para você entender que a arquitetura desse cara, apesar de complexa, eu tenho que admitir, ela é bem interessante, com um approach bem diferente do que a gente vem acostumado a ver tanto num RabbitMQ da vida, quanto num Apache Kafka da vida, legal? Então é o seguinte, o Apache Pulsar, ele junta o melhor dos mundos, de forma geral, e ele tem um ecossistema dele, tá?
para trabalhar com serverless, multi-tenancy, escala e etc, tá? Então, tem diversos recursos que você consegue trabalhar. Tem o Pulsar I/O, ele tem o Pulsar SQL, é como se você estivesse fazendo consultas SQL ali dentro das mensagens. E uma coisa interessante, você vai ver que o Kafka ele tem o KSQLDB, aqui você tem o SQL. Então, assim, ele trabalha com transações. Então, tem muita coisa interessante para a gente ver desse cara. Ele realmente é diferenciado, galera. Ele tem tudo em um, mas ao mesmo tempo ele consegue delegar responsabilidades específicas para outros projetos aqui. Legal? Pessoal, eu sei que foi um vídeo, vamos dizer assim, com muito conceito, falado pra caramba, né? Obviamente eu não mostrei código, mas eu normalmente bato muito nessa tecla, galera. Não adianta eu chegar aqui com um códigozinho mandando eu publicar uma mensagem em outro código falando para eu ler essa mensagem, porque isso é muito simples. A gente inclusive vai fazer. Mas o mais importante de qualquer sistema de streaming de dados, de mensageria e etc, é você entender o conceito que está por trás desse cara, para você, na hora que você for fazer o seu consumo, a sua produção de mensagens, você ter uma ciência muito grande de como esse cara funciona. Legal? Então, nos próximos vídeos aqui, quando a gente for falar sobre o Pulsar, eu vou continuar, a gente vai falar um pouco mais sobre a anatomia da mensagem, a gente vai entender alguns outros recursos, e daí a gente vai colocar a mão na massa e utilizar o Pulsar para a gente fazer algumas provas de conceito aqui, legal? De uma forma geral, eu realmente espero que esse vídeo ele tenha agregado alguma coisa bacana aí para você. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações, manda esse conteúdo para um amigo e não se esquece também, né? Vai rolar aí a imersão Full Stack Full Cycle, um evento online 100% gratuito. O link também tá na descrição. Se inscreve para você participar num evento top com a gente durante 7 dias. Maravilha? Um grande abraço para você, tudo de bom e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Full Cycle.